Chamo-me Helena Barros, tenho 63 anos, sou bibliotecária reformada e vivo sozinha num apartamento modesto nos arredores de Coimbra. O meu marido Joaquim faleceu há 4 anos. Desde então, tenho vindo a reconstruir uma vida tranquila, simples, limpa, só minha. Foi numa terça-feira de manhã que o envelope chegou. Papel espesso de tom creme, com o meu nome escrito em tinta preta firme de Helena Barros. Nem mãe, nem mamé. Apenas o nome formal, como se fosse uma tia afastada que mal se conhece. Reconheci imediatamente a letra. A minha filha Leonor sempre teve uma caligrafia daquelas que parecem pertencer a convites de casamento ou documentos jurídicos precisa, bonita, distante. Devia ter percebido logo assim que o peguei. Aquele papel tinha peso não só físico, mas emocional. Ignorei o café que arrefecia na caneca e abriu. Lá dentro, apenas uma folha. Sem cartão, sem mensagem, sem fotografia de um casal sorridente em poses ensaiadas. Apenas uma fatura 35.000 euros para a organização do casamento e cerimônia. 35.000 euros para uma lua de mel de 3 semanas na Toscânia. Total 70.000 euros. Pagamento devido em 30 dias. E no fundo da página, na sua inconfundível letra, lia-se: "Devias sentir-te com sorte por eu ainda te deixar contribuir. Depois de tudo o que fizeste a esta família, isto é o mínimo." Li uma vez, depois outra e outra. O cérebro entendeu cada palavra, mas o coração recusava-se a aceitar. A minha única filha tinha me enviado uma conta por um casamento para o qual nem sequer fui convidada, por uma lua de mel de que nunca ouvira falar, e ainda a tratava como se me estivesse a oferecer uma oportunidade generosa, pela qual eu devia estar grata. A caneca escapou-me das mãos e estilhaçou-se no chão da cozinha. O café espalhou-se pelo mosaico branco como sangue derramado. Fiquei imóvel. 27 anos de maternidade e tudo resumia-se àquilo: nem um telefonema, nem uma conversa, nem sequer a dignidade de um pedido, apenas uma fatura. Pensei na última vez que vira a Leonor no jantar de Natal, há 18 meses. O sorriso dela não chegava aos olhos. As palavras soavam sempre a julgamento, mascaradas de preocupação. O noivo Mateus mal falou comigo. Quando o fez, foi com a condescendência educada que se reserva a um vaso mal colocado. Nessa noite saí mais cedo, alegando uma dor de cabeça. A Leonor nem se deu ao trabalho de me acompanhar à porta. Ali descalça na cozinha, com os cacos de cerâmica à volta, percebi algo com uma clareza dolorosa. Já não era a mãe dela. Era apenas uma carteira que se lembrava de sacudir quando precisava. E algo em mim mudou. O curioso nestes momentos, quando a verdade cai no peito como uma pedra, é que nunca surgem do nada. Os sinais estão sempre lá. Nós é que aprendemos a ignorá-los, a vesti-los com roupagens mais suaves. A Leonor nem sempre foi assim. Em pequena, era o tipo de criança que se enfiava na minha cama durante as trovoadas, apertando-me o pescoço com os bracinhos, como se eu fosse o mundo inteiro. Costumava trazer-me dentes de leão do jardim, insistindo que eram girassóis. Era meiga curiosa, cheia de ternura. Mas algo mudou por volta dos 15 anos. Começou a chegar à casa com um novo vocabulário, palavras como imagem, reputação, estatuto. Deixou de convidar a Rosa, a sua melhor amiga desde o infantário, e passou a andar com raparigas cujas mães conduziam jipes de luxo e usavam óculos escuros dentro de casa. A mãe da Rosa era empregada de limpeza. Isso passou a ser um problema, aparentemente. Lembro-me do dia em que a Leonor me disse sem qualquer emoção que ela e a Rosa já não eram amigas. Estamos em fases diferentes, disse ela, como se a amizade tivesse prazo de validade. Devia ter dito algo, devia ter contestado,
mas não quis ser a mãe chata que não percebe como o mundo funciona. Vieram depois as bolsas, os estágios, a mudança para Lisboa. Subiu a escada depressa e a cada degrau via tornar-se mais polida, mais distante da terra. As chamadas encurtaram, as visitas resumiram-se aos feriados. E mesmo nesses dias, sentia-me uma visita em sua casa. Esperava-se que me portasse bem, que sorrisse, que mantivesse as histórias breves e sem mágoas. Quando o Joaquim morreu, ela visitou-me uma vez no hospital. Ficou 22 minutos. Olhou para o relógio 3 vezes. Não trouxe flores. Não fez perguntas. Mas eu ainda tinha esperança. Esse é o lado cruel de ser mãe, mesmo quando o teu filho te mostra claramente quem se tornou. Tu continuas a ver aquela versão que te dava beijos na face e dizia, gosto de ti, assim com os braços bem abertos. Mas o envelope que repousava na minha mesa da cozinha não vinha daquela menina que me chamava mamã, com os olhos cheios de sol. Vinha da mulher que tinha enterrado a mãe muito antes de eu sequer partir. Varri os cacos da caneca, partida para a pá do lixo, e deitei tudo fora, mas o amargo ficou agarrado a mim como o cheiro de café queimado. Sentei-me à mesa da cozinha, com a fatura ainda ali a gozar comigo. Durante grande parte da minha vida adulta, vivi segundo uma regra simples, facilitar a vida dos outros, manter a paz, não levantar a voz, ser útil, mas nunca um fardo. Foi assim que sobrevivi ao casamento, à maternidade e à viuvez, com força silenciosa, sacrifício calado. Mas naquela manhã, algo quebrou dentro de mim. Não senti raiva, pelo menos não da forma habitual. Era algo mais frio, mais cortante, como vidro, a refletir luz depois de se estilhaçar. Voltei a olhar para essa fatura e desta vez não vi culpa. Vi uma oportunidade. A Leonor queria que eu financiasse um casamento para o qual nem sequer tinha sido convidada. Muito bem, queria usar o meu nome, o meu dinheiro, a minha existência, sem sequer me conceder a dignidade da presença. Está bem, mas se era para me arrastar para este conto de fadas, construído à custa do meu silêncio presumido, então seria nos meus termos. Peguei no computador portátil e abri o navegador. Primeiro procurei o nome da organizadora do casamento, que aparecia quase imperceptível no topo da fatura Cristina Dores. Encontrei o site dela, elegante, minimalista, caro. Depois procurei Solar do Rio Casamento, em outubro, e cruzei com o que conseguia aceder nas redes sociais da Leonor. Não tinha acesso direto, mas as publicações de amigos em comum diziam-me tudo o que precisava. Em seguida, investiguei o tal resort na Toscânia, Vila Salana, piscina infinita, privada chefe pessoal, vista para o mar, mais de 1.000 euros por noite. À hora de almoço, já tinha o quadro completo do sonho que a Leonor e o Mateus tinham construído, alicerçado na minha passividade. Deitei-me um copo de vinho, não daqueles de 5 euros que costumo comprar, mas o que tinha guardado para a festa de reforma do Joaquim, a festa que nunca aconteceu. Abri-o. Depois sentei-me com um bloco de notas e comecei a fazer uma lista: locais, fornecedores, contactos. Não por vingança, mas por firmeza, por aquela necessidade urgente de dizer basta. Eles queriam uma benfeitora silenciosa. Eu ia ser um incômodo muito ruidoso. Peguei no telefone e liguei para o número que constava no site da Cristina Dores. Uma voz suave e profissional atendeu Cristina Dores Eventos, em que posso ajudar. Respirei fundo e disse: sim, bom dia. Estou a ligar sobre o casamento da Leonor Henriques. Fala Helena Barros, mãe dela. Na tarde seguinte, vesti-me com cuidado. Escolhi um vestido azul marinho que tinha comprado há anos para uma gala de despedida que nunca cheguei a ir. Ainda me servia embora
um pouco mais largo agora. Juntei um colar de pérolas que foi da minha mãe e uns sapatos de salto baixo que não viam o sol desde o funeral do Joaquim. Queria parecer uma mulher capaz de passar um cheque de 70 mil euros sem pestanejar, não porque tivesse intenção de o fazer, mas porque a aparência aprendi compra atenção. O escritório da Cristina Dores ficava no 5º andar de um edifício moderno, com vista para o Tejo, paredes envidraçadas, sofás, creme e um aroma subtil a lavanda e dinheiro. Recebeu-me com a cordialidade de quem domina a arte do charme e dos saltos altos. Dona Helena, que prazer recebê-la. Por favor, entre. Ofereceu-me café numa chávena de porcelana. Aceitei. Não queria parecer na defensiva. Deixei-a pensar que eu era exatamente aquilo que esperava até deixar de ser. Estamos absolutamente encantadas por estar a planear o casamento da sua filha. Começou ela, folheando uma pasta de couro. A Leonor tem um gosto irrepreensível. O espaço, os tecidos, as flores, tudo deslumbrante. Sim, disse eu, com um leve sorriso, sempre teve um certo gosto pelo dramático. Cristina riu-se educada, sem perceber se era elogio ou crítica. Então, pelo que entendi, será a senhora a finalizar o pagamento de alguns elementos em falta. Pousei a chávena com cuidado. Receio que haja aqui um mal-entendido. Ela parou com a caneta suspensa no ar. Recebi uma fatura ontem. Não fazia ideia de que estava envolvida financeiramente em coisa alguma. Ah! Piscou os olhos, visivelmente apanhada de surpresa. A Leonor disse-nos que a senhora estava entusiasmada por contribuir, que se sentia mal por não estar presente e queria compensar. Não fui convidada, disse eu, seca. Silêncio. Ela não mencionou isso. Não. Mas enviou-me uma conta de 70,000 euros com uma nota a dar a entender que devia sentir-me agradecida por me deixarem pagar. Cristina ficou claramente desconfortável. Ajustou um clipe de papel que não precisava de ser ajustado. Peço desculpa, isso é altamente invulgar. Diga-me, doutora Dores, continuei. Quando os vossos clientes contratam os vossos serviços, assinam um contrato certo. Claro, e quem assinou o contrato deste casamento? A Leonor e o noivo, o Mateus. Mas ela garantiu-nos que a senhora assumiria o pagamento de vários fornecedores importantes. Assenti deixando que a frase ecoasse. Portanto, se esse dinheiro não aparecer... Cristina hesitou. Então poderá haver atrasos ou cancelamentos. Muitos dos nossos fornecedores exigem o pagamento final com antecedência. Sem isso, não conseguimos garantir nada. Entendo? Levantei-me, alisei o vestido. Quando a minha filha lhe ligar, e vai ligar, diga-lhe apenas isto, se quiser falar de dinheiro, que me ligue diretamente. Sem suposições, sem faturas, que me ligue. Cristina levantou-se também, olhos bem abertos. Dona Helena, e se ela não ligar, então não há casamento. Virei costas e saí os saltos a ecoarem suavemente sobre o chão polido. Sentia-me como se tivesse reencontrado uma parte de mim que não via há décadas. Nessa noite, sentei-me à mesa da cozinha a ver o sol a desaparecer no horizonte. O silêncio parecia diferente. Agora já não era pesado, era intencional, como um suspiro profundo, depois de se estar tempo demais a suster a respiração. Abri a minha velha agenda de moradas, aquela com as pontas gastas e nódoas de café. Folheando as páginas, encontrei um nome que não dizia em voz alta há anos Rosa Bento. Tinha sido nossa vizinha quando a Leonor era adolescente. A Rosa e a Leonor tinham sido inseparáveis até que a minha filha decidiu que a família da amiga já não era adequada à imagem que queria passar. A mãe da Rosa tinha 2 empregos, o pai
arranjava carros. Não eram gente de clube de campo. Mas eu lembrava-me da Rosa de forma diferente. Era doce e determinada, uma rapariga que levava sempre a sua própria máquina fotográfica às festas de anos e se oferecia para tirar fotos de graça, porque as pessoas deviam lembrar-se dos momentos felizes. Marquei o número com calma. Atendeu a mãe. Dona Adelaide, disse eu. Fala, Helena Barros. Estava já a pensar se a Rosa teria um momento. Claro que sim, vai ficar radiante. Agora tem o seu próprio negócio de fotografia, faz muitos casamentos. Quando ouvi a voz da Rosa, foi como regressar ao passado familiar, firme e cheia de luz. Dona Helena, meu Deus, há quanto tempo? Chama-me Helena, sorri. Na verdade, preciso de um favor e acho que és a pessoa ideal para me ajudar. Encontramo-nos no dia seguinte, num café a meio caminho entre as nossas casas. A Rosa apareceu de calças de ganga e a máquina fotográfica ao pescoço, os mesmos olhos calorosos, o mesmo perfume leve à baunilha. Durante o café, contei-lhe tudo a fatura, as suposições, a reunião com a organizadora. Ela ouviu em silêncio, o rosto a mudar da empatia para uma raiva serena. Queres que fotografe o casamento? Perguntou finalmente. Sim, mas não lá dentro, à distância, só para registrar. A Rosa sentiu devagar. Queres provas não só para os outros, para ti própria. Exatamente. Olhou para mim com uma intensidade que me surpreendeu. Então está feito. Estarei lá no dia 15 e vou mostrar-te exatamente o que são 70 mil euros quando assentam em arrogância. E de repente já não estava sozinha. Tinha uma aliada. E mais do que isso, tinha alguém que me via. Não como um talão de cheques, nem como um estorvo, mas como uma pessoa por quem valia a pena lutar. As chamadas começaram 3 dias depois. A primeira vinha de um número que não reconheci. Deixei ir para o voicemail. A mensagem era do Mateus. Olá, Helena. Fala o Mateus. Precisamos de conversar. Parece haver alguma confusão relativamente aos pagamentos do casamento. Pode devolver a chamada? A voz dele era tensa, cortante, de quem está habituado a obter resultados rápidos e não sabe lidar com o silêncio. Não liguei de volta. Nessa noite, outra mensagem chegou, desta vez menos controlada. Isto está a tornar-se ridículo. A Leonor está completamente estressada. O casamento é daqui a 2 semanas. Temos de resolver isto agora. Continuei em silêncio, sem explicações, sem desculpas. No 4º dia, a Leonor acabou por ligar. Mãe, como sou sempre mãe, nunca mamou. Não sei que jogo estás a tentar jogar, mas tem de acabar. A Cristina diz que te recusas a cumprir o que prometeste. Estamos a falar do meu casamento, o momento mais importante da minha vida. Ouvi a mensagem 2 vezes. A voz dela parecia calma, mas por baixo notei aquele pânico subtil, o medo de perder o controlo. Nenhuma palavra sobre a crueldade da fatura, nenhum reconhecimento de que eu nunca concordei em pagar. Apenas a indignação de quem construiu um castelo com tijolos emprestados e agora se surpreende por vê-lo a abanar. Nessa tarde, a Rosa ligou para saber como eu estava. Como te sentes, Helena? Melhor do que esperava, respondi. E o espaço do casamento, como está? Passei por lá esta manhã, disse ela. Ainda estão a montar tudo, mas ouvi os funcionários a comentar. Os fornecedores agora querem pagamento antecipado. Estão nervosos. Óptimo, disse eu sem hesitar. Deixa-a correr. A mais, acrescentou a Rosa, com um tom um pouco mais animado. Cruzei-me com alguém que deve se lembrar, Jacinta Falcão, morava umas casas abaixo da tua. O filho dela jogava futebol com a Leonor. Jacinta, disse eu, surpresa. Claro que me lembro. Trabalha agora na empresa de catering que a Leonor contratou. Quando lhe contei o que se estava a passar,
fez uma cara e disse: diz a Helena que ainda não vimos um tostão, mas se ela decidir não pagar, eu trato de avisar toda a equipa da cozinha do motivo pelo qual não há jantar. E depois acrescentou: depois da forma como a tua filha tratou a minha equipa, eu fazia a festa de anos da Helena de graça. Ri-me. Ri-me mesmo pela primeira vez em semanas. Não por vingança, nem por querer causar uma cena, mas porque finalmente as pessoas começavam a ver o que eu via há anos. A Leonor não tinha apenas afastado a mãe. Afastara todos os que, em vez de a tratarem como realeza, insistiam em tratá-la como ser humano. E as rachaduras começavam por fim a aparecer. O dia 15 de outubro amanheceu com um céu cinzento e hostil. Uma chuva miudinha cobria os passeios, molhando as esquinas de tudo o que tocava. Da janela da minha cozinha, observei a água a cair em véus finos, imaginando o caos a desenrolar-se do outro lado da cidade. Às 6 da manhã, a Rosa enviou-me uma mensagem. O local está um caos. Os caminhões dos fornecedores já estão a sair. Queres que fique? Respondi sem hesitar. Sim, registra tudo. À meia-manhã, o meu telemóvel não parava de vibrar 17. Chamadas não atendidas. Algumas do Mateus, outras de números desconhecidos. Presumi que fossem fornecedores, talvez até convidados. Coloquei o telefone em silêncio e preparei um chá. Limpei a casa com movimentos lentos, intencionais, não por nervosismo, mas por clareza. Se a Leonor tentasse virar o jogo se viesse com culpas ou chantagens emocionais, eu queria ter tudo em ordem, não por vingança, mas por proteção. Às 11h30, tocaram a campainha. Espreitei pelo olho mágico e vi-os a Leonor encharcada, com um casaco molhado por cima do pijama, o cabelo desfeito, algo que eu já não via há anos. O Mateus atrás dela, tenso maxilar cerrado. Abri a porta, mas não me afastei. Mãe, começou ela, a voz rouca de tanto chorar. Precisamos de falar. Olhei para ela com calma. Parecem perturbados. Aconteceu alguma coisa. A compostura desfez-se-lhe de imediato. A florista foi-se embora. O catering exigiu 12.000 euros em dinheiro esta manhã e abandonou tudo. O fotógrafo diz que ainda lhe devemos 8.000 pelas fotos de noivado e recusa-se a fotografar a cerimônia. O meu casamento está a desmoronar-se. A voz do Mateus seguiu-se amarga e cortante. Tu sabias que isto ia acontecer. Planeaste isto tudo. Estás a castigá-la porque não foste convidada. Não reagi. Eu não estou a castigar ninguém, respondi. Simplesmente não vou pagar por algo onde nunca me quiseram. As palavras caíram como tijolos. E de repente, a culpa que tão facilmente me lançaram já não parecia colar-se como antes. Mais tarde, nessa noite, voltei a sentar-me à mesa da cozinha. Tinha à frente uma taça de sopa quente, daquelas que fazia para o Joaquim quando o outono começava a apertar. O apartamento estava em silêncio, mas não era solidão. Era sossego. O telemóvel vibrou. Uma mensagem da Rosa Casamento oficialmente cancelado. Convidados a serem avisados. Apanhei um colapso completo no parque de estacionamento. Registrei tudo. Sorri não por crueldade, mas por alívio. Do outro lado da cidade, a minha filha aprendia aquilo que eu há muito já sabia. Quando se trata as pessoas como ferramentas, elas acabam por deixar de funcionar. Olhei à volta do meu pequeno espaço limpo, o mesmo que a Leonor um dia chamou de vergonhoso. Mas era meu. E pela primeira vez em muitos anos, não me senti envergonhada por isso. Não me senti pequena. Senti-me firme, enraizada, vista. Às vezes, a paz não vem de consertar relações quebradas. Às vezes, vem de escolhermos a nós próprias e deixarmos o silêncio falar mais alto do que o pedido de desculpas que nunca chegou. E foi assim que, depois de tudo, encontrei a minha paz. Não com gritos nem com vingança,
mas com silêncio, firmeza e respeito por mim mesma. Às vezes, a vida obriga-nos a escolher entre continuar a agradar aos outros ou, finalmente, começar a cuidar de nós. Eu escolhi-me e não me arrependo. Talvez a minha filha nunca entenda o que perdeu. Talvez continue a ver-me como um obstáculo e não como a mãe que a amou com tudo. Mas hoje isso já não me destrói, porque percebi que o amor verdadeiro também sabe dizer basta. Se esta história tocou em algo dentro de ti, se já sentiste o peso de ser invisível, de seres tratada como alguém descartável, então deixa o teu gosto neste vídeo. Escreve nos comentários o que pensas. Quero muito ouvir a tua história. E se conheces alguém que precisa de ouvir isto, partilha. Pode ser o empurrão que falta. E claro, se ainda não subscreveste o canal, faz isso agora. Aqui contamos histórias reais que doem, que curam e que nos lembram que somos mais fortes do que pensamos. Obrigada por estares desse lado. Até ao próximo vídeo.